Olá, seja bem-vindo aqui a esse canal, aqui do YouTube. Meu nome é Francisco Costa, eu sou mentor em saúde e eu quero falar de uma inflamação silenciosa, de uma inflamação oculta que está por detrás por inúmeras doenças. Fica aqui comigo que eu vou te explicar tudo isso. Você bateu o dedo, machucou o dedo, ou cortou, o que que acontece? Você não ligou para aquilo, tal, achou que era uma bobeirinha. No dia seguinte ele está inflamado, ele cresce, ele incha, né? E começa a doer, fica vermelho. É uma inflamação, todo mundo conhece isso. Vamos entender muito bem. Essa inflamação, ela é uma resposta do seu corpo a uma agressão. Houve uma agressão, no caso um corte com uma faca, alguma coisa assim. Bactérias entraram ali, o cérebro, uma parte do nosso cérebro, uma parte instintiva, chamado cérebro reptiliano, aquela parte do cérebro que está preocupada com a vida. Ela não precisa de um comando seu. Você não precisa dizer, ô cérebro, avisa lá que precisa coagular o sangue, senão eu vou sangrar até morrer, né? Então, são coisas que a gente não precisa dar um comando, porque faz parte do nosso cérebro reptiliano que fica nessa região aqui de trás. Então, o cérebro reptiliano, ele fala, vai lá, coagula, né, esse sangue, cicatriza, e nesse processo o corpo inflama como resposta a uma agressão. Então, aí o que eu faço? Tá doendo, a dor é um bônus que o cérebro manda. Olha que interessante, além dele produzir, né, essa cicatrização, a coagulação e desinfetar essa região, ele te dá esse bônus ainda, que é a dor. Se não doesse, ninguém quer dor, na verdade, né? Mas se não doesse, isso ia piorando, piorando, piorando. Chega uma hora que você poderia até que precisar cortar fora esse dedo aí. Por isso que existe a dor é importante, a gente reclama de dor. Aí o que acontece? Eu estou com dor, eu tomo um analgésico e tomo, por exemplo, um anti-inflamatório, porque está inflamado. Não é o melhor a se fazer. Por quê? Porque o corpo está respondendo com esse tipo de inflamação, que a gente chama de inflamação aguda. É uma inflamação aguda. Então, a gente não quer dor, então, e continua com o dedo ali cortado, não passamos um produto, não lavamos, não limpamos, não colocamos um band-aid, a gente só vai resolver o quê? Atrás do sintoma, está doendo e está inflamado. Então eu tomo uma anti-inflamação ou um anti-inflamatório e faço cessar a dor, mas deixo ainda descoberto e não lavo, não higienizo. Não é o melhor a se fazer. A gente tem que colaborar com o corpo. Eu já higienizei, limpei, pus um curativo. Precisou dar ponto, não importa. Cuidei. Está inflamado? Está doendo? Posso tomar um analgésico, né? Posso tomar um anti-inflamatório, porque às vezes a resposta do meu corpo a essa inflamação, ela é tão forte que a gente muitas vezes, calma aí, né? Estou perdendo qualidade de vida, não estou conseguindo trabalhar, tal. Em alguns casos vai tomar um anti-inflamatório. Então perceba que as agressões do nosso corpo, o corpo reage com inflamação. Acontece muito eu vejo muito no caso, por exemplo, de artrite. Está doendo, o que acontece com a artrite? É uma inflamação nas juntas, né? Geralmente tem ombro, tem joelho, principalmente, quadril, enfim. O que acontece com as artroses em geral? Vamos imaginar que isso aqui é um osso com osso, o joelho, por exemplo, né? O joelho ele se movimenta aqui, né? Existe a cartilagem, tudo bem. Como a pessoa não tem músculo e a partir dos 40 anos a gente vai perdendo, ano após ano, músculo, o que acontece? Está tudo frouxo aqui. Vamos supor que aqui seja um músculo.
da perna, por exemplo. Está tudo frouxo. O que acontece? Gastou, houve uma degradação aqui dessa cartilagem, que seria uma espécie de uma lubrificação, e o que acontece? Como a gente não tem músculo, você vira o pé na calçada, dói. Você vai subir uma escada muito forte, ou subiu e desceu a escada várias vezes, machuca. Porque você não tem músculo. Você ficou muito tempo sentado, machuca. Vai levantar, machuca. Ficou muito tempo em pé, machuca. Você não está percebendo, mas ó, agora estou fazendo força. Tem músculo aqui. Você virou o pé na calçada, tá vendo que o músculo está segurando? Você subiu uma escada correndo, ó, aqui tem músculo segurando. O corpo está retesando, é a palavra, né? Porque você tem músculo. Então, o que você precisa fazer? Você precisa criar músculos no entorno desse órgão afetado, dessa articulação, para que você não tenha dor, não tenha inflamação. Perceba que a cartilagem ela desgasta. Ah, tem algum medicamento? Olha, os medicamentos para isso existem, suplementos inclusive, mas o mais importante é você proteger com musculação forte. O profissional ele vai te dar um anti-inflamatório, vai te dar associado um remédio analgésico, você toma e fala, opa, resolvi o problema. Não resolveu. Vai precisar fazer uma fisioterapia que, no fundo, o que é? É você, durante algumas sessões, você melhorar, vai esperar desinflamar, enfim, né? Ele vai fazer com que você fique um pouco mais forte aí. Eu prefiro fazer musculação toda semana do que fazer uma fisioterapia durante 10 dias, a cada 6 meses. Prefiro fazer musculação, não só para o joelho, mas para o corpo inteiro, para poder criar esses músculos e combater esse tipo de problema. Perceba que a artrose, ela acontece. Agora, a artrite, a inflamação, isso é diferente. A inflamação, ela existe porque nós já vamos explicar. Então, perceba que o corpo, ele reage às agressões que a gente provoca. Então, um vírus entrou pelo nariz, pelo ouvido e tal, e você tem filtros no nosso corpo, mas às vezes o vírus passou por esses filtros e nós temos aí, por exemplo, uma agressão no corpo. Aí você tem uma inflamação de ouvido, você tem uma inflamação de garganta. São inflamações localizadas na garganta, no ouvido, às vezes no olho, né? A conjuntivite, são inflamações agudas. O corpo respondendo a uma agressão. Então perceba que o que a inflamação é isso. Seja de joelho, né, por um desgaste, seja por vírus, seja por um corte. Agora existe um outro tipo de inflamação que o procedimento é igual. Uma inflamação que a gente chama de crônica ou inflamação sistêmica. É quando o corpo está inflamado e aí são vários agentes que inflamam o corpo e o corpo também, da mesma maneira. É uma agressão que a gente faz ao corpo e o corpo reage de uma maneira a inflamar para combater aquela agressão. Vamos dar alguns exemplos de inflamação sistêmica, uma inflamação silenciosa, uma inflamação que não dá vermelhidão e não dá dor. É uma inflamação silenciosa sistêmica no corpo inteiro. Por exemplo, quando a gente consome esses alimentos que têm muitos produtos químicos. Consumimos uma bolacha, um biscoito, salsicha, margarina. Quando esses alimentos entram no nosso corpo, o nosso cérebro diz, eu não conheço isso. Glutamato monossódico. Ele não sabe o que é isso. Corantes, acidulantes, conservantes, o corpo ele não entende porque é uma fórmula química feita em laboratório. Quando nós consumimos alimentos processados, ultraprocessados, bolacha, biscoito, refrigerante, enfim, o corpo ele entende como uma agressão, porque é uma agressão e ele inflama.
Só que não é uma inflamação que dá aqui, ali ou aqui, é sistêmica. Pode dar um problema intestinal, estomacal? Sim, o corpo está sempre se adaptando, mas ele inflama por inteiro. Porque o que a gente comeu vai para o estômago, vai para o intestino, enfim, mas ele cai na corrente sanguínea e circula no corpo inteiro. Então, é uma inflamação no corpo inteiro. Tá? Inflamação sistêmica, inflamação crônica, diferente daquela inflamação localizada. Então, a alimentação inadequada provoca uma inflamação. E um outro tipo de inflamação, você dorme tarde, você não aproveita um horário ideal para dormir, dorme pouco, fica revirando na cama, o seu corpo não é reparado. É uma agressão que você faz ao corpo quando você vai dormir muito tarde, de madrugada, ou você não consegue dormir, o corpo se sente agredido e ele inflama. Noites mal dormidas vão inflamar, vão provocar essa inflamação sistêmica. São várias maneiras de se inflamar. Me estressei, estou com medo de ser mandado embora do emprego, não tenho dinheiro para pagar as contas, estou sendo pressionado no trabalho, eu estou num relacionamento tóxico, eu vou para casa depois do trabalho, é briga, discussão, a pessoa espera o cônjuge chegar e é só discussão, só briga, isso desregula, né? Todos os nossos hormônios de serotonina, endorfina, todos os hormônios do prazer ficam desregulados, o corpo se sente agredido, ele inflama. Então perceba que a inflamação sistêmica, ela acontece toda vez que a gente agride o corpo. Noites mal dormidas, o estresse, as discussões, alimentação inadequada e uma outra importante, insulina. Você sabe o que é insulina? Insulina a gente conhece como aquele remédio vendido na farmácia ou entregue nos postos de saúde, mas a insulina é um hormônio fabricado pelo pâncreas. Como é que funciona isso? Você comeu alimentos açucarados, você usa açúcar em tudo, você come farinhas, as farinhas viram açúcar, viram glicose, a gente fala açúcar, glicose. Tudo que é farinha, todos os tipos de pão com glúten, sem glúten, macarrão, massas todas, frutas, etc., tudo vira glicose. Então, isso acontece, aparece aqui no corpo, né? A gente se alimenta e o corpo ele fabrica insulina. Para quê? A insulina ela tem a função de pegar essa glicose e tirar do sangue e jogar para o restante do corpo, para os órgãos, para as células. É a função da insulina. Retirar o carboidrato, retirar o açúcar, retirar o doce, retirar a glicose do sangue, porque o sangue não pode ficar doce, não pode. Ele passa por um processo de glicação, a gente percebe isso na hemoglobina glicada. Então, a gente come coisas doces, farinhas, bolos, pães, macarrão e tal, frutas muito doces, açúcar, enfim, sobe a nossa glicose. Isso aí todo mundo sabe. E aí o pâncreas vai fabricar quantidade de insulina suficiente para retirar isso. Quanto mais glicose tiver no sangue, mais insulina vai ter também circulando no sangue para tirar essa glicose aí do sangue. O que acontece? Maravilhosa a insulina, ela tem essa função, mas como a nossa alimentação ocidental, ela é muito baseada na farinha, no bolo, no pão, no biscoito, nas massas, muito em carboidrato, o que acontece? Arroz, feijão, milho, soja. O que acontece? A nossa insulina está sempre dando picos para poder vencer e retirar isso. A insulina, quando ela é muito exigida, quando a insulina está muito alta no nosso corpo, porque o açúcar está muito alto, inflama o corpo. Então perceba que a inflamação sistêmica ela vem de diversas fontes. Uma das principais, os venenos que a gente consome na alimentação inadequada e a insulina alta. Ela começa a inflamar, é um efeito colateral do excesso de insulina no corpo.
Como eu faço, inclusive acumulando gordura no corpo. Eu vou fazer um vídeo só para falar sobre gordura. O que que acontece? Todas as doenças, ou quase todas as doenças, têm como fundo a inflamação. O corpo inflama, 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 essa inflamação não baixa nunca, vem pressão alta, hipertensão, vem o colesterol todo desnivelado, vem a diabetes, a tal da síndrome metabólica. Engordamos e uma série de problemas, esofagite de refluxo, problemas com tireoide, intestino desregulado, insônia, depressão, ansiedade, muitas vezes tem um fundo orgânico, um fundo do corpo físico por causa dessa inflamação crônica silenciosa. Então, se um monte de doença tem como causa o aumento da inflamação, logo, se você abaixar essa inflamação, você vai diminuindo as suas doenças. A gente começa a perceber com a diminuição dos remédios. Se você toma hipertensivo, você começa a perceber que precisa tomar doses menores. Você toma remédio para diabetes, você percebe que começa a necessidade de você ir diminuindo esses remédios. E, olha, eu conheço centenas de pessoas, não vou dizer milhares, tá? Eu quero ser muito sincero com vocês. Mas, assim, eu conheço centenas de pessoas que largaram, deixaram de tomar remédios para colesterol, para diabetes, pessoas que tomavam muito remédio por causa de dor no joelho, nas articulações, quadril, enfim, com um método que você faz com que a sua inflamação crônica diminua. Algumas pessoas demoram mais tempo, outras um pouco levam menos tempo, mas todas têm uma melhora muito grande, dependendo da aplicação de um método que eu e a minha colega Sueli, nutricionista, nós vamos entregar para você. Um método onde nós vamos baixar essa insulina. Uma insulina ideal seria menos que 4. Quanto que está a sua insulina? Dá para medir no sangue. Essa inflamação que a gente está falando não é algo esotérico, metafísico. Ai, mas é uma inflamação no corpo, não dá para ver. Dá para pegar no exame de sangue. Você faz o exame de sangue e ele aparece. A insulina, ela aparece, tem um número. Eu digo para você, se você me mostrar o seu exame de sangue, se você está muito menos, médio de inflamação, através, por exemplo, da insulina. É um exemplo. A hemoglobina glicada vai mostrar bastante coisa, o ácido úrico, uma série de exames que aparecem no exame de sangue, naquele exame esse que a gente faz, que a gente percebe que a pessoa está inflamada. Ferritina, quando a gente observa um conjunto de exames, nós percebemos quanto que essa pessoa está inflamada. Você baixou a inflamação com uma alimentação que nós vamos mostrar para vocês, através de uma noite adequada, através do controle do estresse, enfim, através de um programa que eu e a minha colega Sueli vamos entregar para vocês. Não é um programa de emagrecimento, é um programa que vai ajudar a emagrecer, mas emagrecer é uma consequência de um trabalho que nós vamos fazer. São 12 semanas que nós vamos acompanhar vocês. Enquanto você vai numa nutricionista, e nada contra a nutricionista, entendam a nossa proposta. Você vai numa nutricionista, ela te passa um cardápio, te dá algumas orientações. Quanto custa uma sessão com uma nutricionista, um atendimento com uma nutricionista? 400, 300, dependendo da localização do profissional, 250, uma consulta com uma nutricionista que vai te dar uma consulta, vai te passar um cardápio, durante uns dias ali ela vai responder algumas dúvidas e deu. Assim que trabalham as nutricionistas. Olha, por um valor
que você pode pagar, eu tenho certeza disso, por um valor muito interessante. Nós vamos te acompanhar durante 12 semanas. Uma vez por semana, nós vamos nos reunir online. E ao longo da semana, nós vamos estar disponíveis para responder as suas dúvidas através do WhatsApp, através de vídeo, enfim, nós vamos tirar suas dúvidas, nós vamos fornecer material para você, apostilas, tabelas, e toda semana a gente vai se juntar para ver qual é a evolução de cada uma das pessoas. Vai ser um grupo, nós vamos montar um grupo e nós vamos acompanhar a Sueli nutricionista, nós vamos te acompanhar de mãos dadas, medir cintura umbilical, porque a pessoa começa a perder gordura, a gente precisa registrar isso, um método muito científico, um método que é comprovado. Eu fiz esse método, eu participei desse método, a Sueli com certeza participou disso, e nós sabemos dos resultados em nós. Nós não estamos falando aquilo que nós estamos aprendendo na faculdade. Nós, tanto a Sueli quanto eu, fazemos pós-graduação em saúde e longevidade saudável. Não é só informação acadêmica, nós comprovamos em nós. Eu já falei isso várias vezes aqui no YouTube, que eu já fui hipertenso, já tive colesterol desregulado, já tive muito perto de uma pré-diabetes, e já tive problemas de artrose, etc., e não tenho nada disso hoje. Então nós estamos falando daquilo que nós vivenciamos e daquilo que a gente aprendeu de maneira acadêmica. Nós temos um grupo no WhatsApp, dá tempo ainda. Você, aqui, né, no YouTube, na descrição do vídeo tem um link. Entra lá, você vai fazer parte desse grupo do WhatsApp. Lá você vai ter as informações da inscrição, quando que nós vamos começar a primeira turma. Faça parte, dê essa oportunidade para você de abaixar o seu colesterol, de abaixar a sua insulina, a sua glicose no corpo, resolver esse problema, porque com remédio você já sabe, você não vai resolver problema de diabetes, você não vai resolver problema de dor no joelho, mas vai tomar um remédio, de tempos em tempos tem que tomar de novo. Os remédios, eles são necessários muitas vezes, não é para você largar o seu remédio por conta, mas com esse programa de 12 semanas, nos reunindo uma vez por semana online, atendendo vocês no dia a dia, é impossível, gente, é impossível. Se a pessoa fizer mais ou menos, ela já vai ter uma melhoria. Para resolver, lógico, tem que aplicar. Quanto tempo vai demorar para você eliminar um remédio de hipertensão? O seu médico, né? Vai suspender a medicação? 6 meses? 1 ano? 2? Vai depender do seu empenho, vai depender do seu esforço, da sua dedicação. Mas todos melhoram, isso não tem como. É uma vivência minha de 8 anos, pouco mais de 7 anos, e eu sei do que eu estou falando, do que eu vivenciei. Então, se dê essa oportunidade, entra no grupo, se inscreve, não paga nada, e lá em algum momento, nos próximos dias, nós vamos falar de valores e vamos te convidar para a primeira turma. Faça parte dessa primeira turma, porque as outras turmas já não sabemos os valores que a gente vai cobrar. Então, se dê essa oportunidade. Meu nome é Francisco Costa, junto com a Sueli, estaremos de mãos dadas nesse programa que eu chamo de Saúde 8. São 8 recursos que nós vamos ensinar para você, para melhorar a sua qualidade de vida. Um abraço a todos os amigos aqui do canal.